Gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito agradecido com Deus. Eu estive um tempo lá visitando meus familiares. Sempre essas coisas de viagem, você chega, a cabeça está um pouquinho lá, um pouquinho cá, né? Muito grato de ver a todos vocês aqui. Me desculpem, eu não tive muito tempo de avisar, essa viagem foi assim um pouquinho em cima da hora, mas eu sei que conto com sua compreensão e com seu carinho, amém? Bom, então, sem mais delongas, abra por gentileza sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Lucas 1, 26. E diz assim a palavra do Senhor: no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Então, o tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração para partilhar com a igreja, com vocês, é o tema que não podia ser outro, né? O Natal, a encarnação do Verbo. Natal, a encarnação do Verbo. Nós vamos meditar um pouco sobre essa palavra, o sentido, o significado da palavra encarnação. O que quer dizer isso? Diz que o Verbo se fez carne. Porque, como vocês sabem, estamos no meio do Natal. O mundo inteiro celebra o nascimento de Jesus. Um Deus que, estando lá no céu, por algum motivo misterioso, tomou uma decisão de se fazer homem, de se fazer carne. Eu vou meditar esse tema. Não vou fazer uma pregação expositiva como eu costumo fazer.
mas vou aprofundar um pouco no sentido da encarnação. E vou fazer em 3 partes. Uma primeira, vamos a meditar sobre as consequências da encarnação. A encarnação teve um preço, que foi assumido por aquele que se encarnou. No segundo lugar, vamos a ver a encarnação como compaixão e solidariedade. E, finalmente, ver a encarnação como uma sana consciência do próprio pecado. Se encarnar é ser honesto consigo mesmo e saber onde você vai, onde estão seus pés, que a gente às vezes está meio flutuando, mas nós temos uma realidade. Então isso também se refere-se à encarnação. E antes de começar a pregação propriamente, falar pois que Natal é um tempo de família. Por exemplo, lá no meu país, a maioria dos meus familiares são católicos. Eles têm uma costume muito antiga de fazer uma novena de Natal. Então, nas casas fazem um presépio, né? Colocam umas figurinhas lá e a família toda se reúne para rezar essa novena, né? Claro, tem um monte de coisa, mas o fato da família reunida, orando, contemplando um Deus que se fez carne, e é bonito, cada dia eles vão meditando sobre os textos da Escritura, tentando entender Maria como se sentia, Jesus como se sentia, Deus como se sentia. Então isso, Natal é um tempo especial da família, que nós possamos aproveitar este Natal para celebrar, para comer juntos, mas também para nos aproximar, para limar um pouco essas asperezas, essas feridas, porque realmente os que mais força têm para nos ferir são aqueles que estão mais perto do nosso coração, não é assim? Aquele que está longe também, mas não fere tanto. Há feridas profundas na nossa alma que carregamos e que vem de lá quando a gente era criança, não é assim? Então tudo isso faz parte da encarnação. E Natal, tempo de família. Então eu vou ler os primeiros 2 versículos, de novo, 26 e 27. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, em primeiro lugar, aparece o anjo Gabriel. O anjo é o quê? Um espírito ministrador, um mensageiro de Deus. Os anjos aparecem na Escritura em vários lugares. Eles sempre trazem uma mensagem, eles trazem uma revelação, eles explicitam, mostram o sentido de alguma coisa, né? A palavra Gabriel, o nome Gabriel, quer dizer homem de Deus ou força de Deus. Força de Deus. Interessante, esse Gabriel é o mesmo que apareceu para o profeta Daniel, muitos milhares de anos antes, naquela luta que ele teve contra uma potestade que ele tinha lá. Aí falou assim, acho que é Daniel capítulo, não lembro agora bem, ao final do livro de Daniel, fala que Gabriel, o homem de Gabriel, intercedeu por mim. Então, interessante que esse anjo tão poderoso é enviado agora para uma missão tão delicada, de tanta sutileza. O anjo pergunta para Maria, ele não força ela. Deus é um cavaleiro. Deus podia ter obrigado, você é uma criatura minha, você é obrigada. Não, o Senhor pergunta. O Senhor precisa do assentimento, do consentimento de Maria. Olha que coisa maravilhosa. E Maria fala que sim. Está no versículo 38. Lucas 1:38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Olha que interessante a delicadeza. Esse anjo poderoso que derrubou as potestades de Daniel milhares de anos atrás, foi enviado agora
para falar com uma menina virgem, talvez de 15, 16 anos, naquela época. E dar para ela uma missão e perguntar para ela. Maria, em princípio, poderia ter falado não, mas ela falou sim. Interessante. Imaginam a expectativa do céu, esperando essa resposta de Maria, esperando que ela falasse sim, porque a nossa salvação da humanidade inteira dependia do sim de Maria. Amém? Fala também no primeiro versículo que ela morava na cidade, em Nazaré da Galileia. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 15 e 16, fala assim, também da Galileia, fala: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Galileia dos gentios. Acontece que o ministério público de Jesus se desenvolveu muito na Galileia. E Galileia era considerada terra de gentios. Ou seja, é um lugar de passo, onde os estrangeiros entravam em Israel e saíam de Israel. É uma cidade de fronteira, como por exemplo El Paso, Texas, não? Lá onde tem todo esse mercado de imigrantes clandestinos, tentando passar, procurando um sonho melhor. Ou cidades como Paracaiman, em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Ou cidades como Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Quem conhecem têm visto aquele ponte da amizade, não é que chama? Aquela ponte, e você vê a movimentação violenta que há lá, por causa do comércio, do tráfico, do contrabando. Toda cidade de fronteira é um lugar complicado, é um lugar desafiante. E Jesus escolheu esse lugar, Galileia, a fronteira entre Israel e os estrangeiros, como lugar do seu ministério. Foi também Galileia, essa região, a rota de entrada da invasão assíria, ou seja, os assírios, os estrangeiros entravam e eles viam essa região, essa cidade, como um lugar de contaminação e idolatria. É lógico, porque os estrangeiros vêm com os deuses deles, as mulheres estrangeiras vêm com os deuses delas. Então, uma cidade de fronteira é vista como um lugar meio que misturado, e de fato, a língua, às vezes tem cidades que se fala uma língua e se fala outra, e se você quer se dar bem, tem que falar as duas línguas, para poder vender aqui, comerciar lá. Então, é um lugar, como acabei de ler no texto de Mateus, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Ou seja, esta frase quero que você guarde no seu coração. A luz brilhou no lugar mais escuro. A luz brilha às vezes no lugar mais escuro, no lugar que mais precisa. A luz brilhou no lugar mais escuro. O povo que jazia em trevas viu grande luz. É preciso, meus irmãos, levar luz aos lugares escuros da sua vida. É preciso levar luz ao porão da sua vida, aos lugares escuros da sua vida. E tudo isso tem a ver com a encarnação. Porque o Verbo que estava com Deus, lá em cima no céu, ele podia ter ficado lá. Jesus em Deus, no céu, Jesus não tinha fome, não tinha sede, não sofreu humilhação, não é isso? Era como se ele estivesse em um palácio, entre aspas, não é isso? E ele não ficou de lá olhando, como às vezes mostram nos filmes a Zeus, o deus da Grécia, né? Zeus fica olhando de lá, a ver o que acontece com os humanos. Não,
o Deus que você e eu servimos, Ele viu e Ele desceu de lá. E Ele se encarnou. Amém? Ele se fez carne, com todas as consequências que isso implica. Por isso fala em João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vamos no primeiro ponto da encarnação, consequências da encarnação. Jesus se encarnou e assumiu todas as consequências da encarnação. Primeira, Jesus teve fome. Jesus tinha fome, né? Mateus 4:2, nas tentações no deserto. E ele, depois de jejuar 40 dias, teve fome. Jesus tinha cansaço também. O cansaço, esse cansaço que você tem na sexta-feira à tarde, doido para chegar em casa, ônibus cheio. Jesus teve cansado mesmo. João 4, versículo 6. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte. Foi aquela vez que Jesus falou com a samaritana. Jesus teve sede. João capítulo 4, versículo 7. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus, ao meio-dia, com sede e cansaço. Jesus tinha essas necessidades lá no céu? Não. Ele podia ter ficado lá. Ele podia ter ficado como esse Deus, esse Zeus que olha para os homens. Não, ele se encarnou, ele veio. Ou também Jesus sentiu angústia e agonia, como aquela que você sente quando você está perdido e sem saber o que fazer. Quando você sente que está no limite das suas forças. Quando você sente que esse problema que você carrega há anos ainda não foi resolvido. Jesus sentiu angústia e agonia. Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue, caindo sobre a terra. Consequência da encarnação. Quando eu era religioso, católico, a gente fazia experiência de inserção, chamava isso. Então você sai do seu palácio de religiosos e você vai para uma favela e mora lá. Interessante, uma experiência bonita. Porém, no fundo do coração, você está lá como um hóspede. Porque se um dia as coisas ficarem pretas, você arruma sua mala e volta para o palácio confortável de onde você vem. Encarnação. Ir onde a luz precisa ser levada. Então o Senhor Jesus se comprometeu conosco até o fim. Amém? Jesus se comprometeu até o fim. Eu quero fazer um comentário. Eu não sei se você tem, todo mundo conhece esses programas de Chaves, né? Chaves, Chapulín Colorado, essas coisas, né? Tem uma entrevista, está no YouTube, vocês podem procurar lá. Um jornalista entrevistou a Roberto Gómez Bolaños, que é o Chaves, né? Bom, se alguém não sabe, o programa chama El Chavo del Ocho, um programa mexicano, e chama El Chavo del Ocho porque el Chavo é criança. É uma criança que mora num barril e os números das casas da vizinhança, da vila, isso, os números das casas da vila, falta o 8, então se assume que o 8 é o número do barril, né? Enfim, aí o jornalista fala com Roberto e pergunta assim: Roberto, o que você acha de Superman, de Batman? Interessante, o Roberto fala assim: esses aí não são super-heróis, não. Super-herói é o Chapulín. Por quê? Porque o Chapulín Colorado é um verdadeiro herói. Mas por quê? Porque o Chapulín Colorado é frágil, é medroso, é covarde, é torpe. E ainda assim, quando eu chamo ele aparece. Não é? Ele não tem super força, ele não voa,
se você dá um tiro nele, ele morre. Agora, ser super-herói como Superman é muito fácil, não é? Cara, e esse Superman, com o passar do tempo, o Superman está mais endiosado. Tem observado isso? O Superman antigo parecia um pouquinho mais frágil. O de agora é quase um deus. Tem visto os últimos Superman? Bueno, não sei se o último, mas dos últimos é assim, vai ficando mais invulnerável. O cara atira nele, ele faz assim, né? Então é interessante isso, né? Me fazia pensar, isso nos faz pensar sobre a encarnação. Jesus, quando veio aqui, era igualzinho a você e a mim, menos no pecado, mas em tudo igualzinho. Tinha angústia, desespero, cansaço, fome, sem horizonte às vezes. E agora? Oh, Senhor, aparte de mim esse cálice. Será que é possível? Será necessário que eu passe por isso? Encarnação. Estava aí. Ou seja, interessante, né? Em certa medida, seres como Superman, essas são as heresias do século I. Tem gente que falava que Jesus veio, foi crucificado, mas lá na cruz ele, no fundo, ele seguia sendo um Deus que era invulnerável. Não. Ele morreu, ele sofreu, ele era como você, como eu. Amém? Esse é um super-herói. Interessante o exemplo do Chapolin, né? Meio engraçado, mas é isso. Você, numa certa forma, você é um herói também, nos desafios que você enfrenta, nas lutas que você enfrenta. Tem coisas que você passa e você fala assim, sou Jesus? Não é? Então, há uma coisa bela na fraqueza nossa. Há uma coisa linda na fragilidade. Hoje, quando o presbítero Oscar começou a abrir o culto, ele leu os textos do Natal. Quando a irmã cantou aqui sobre o barro frágil. Não é isso? Você é feito de barro frágil. Há alguma coisa linda na fraqueza. Algo que nos faz humanos, não? Nosso caminho não é ser invulneráveis. Por isso Paulo fala assim, quando eu sou fraco, é que sou forte. Olha que paradoxo. Mas o mundo lá fora ensina que você tem que ser forte, você tem que ser invulnerável, você tem que ser violento, você tem que ser poderoso. Você não pode mostrar fraqueza nenhuma. O que Deus nos ensina é tudo o contrário. Deus, Jesus, sendo de condição divina, se fez homem. E sendo homem, se fez servo e morre com uma morte de cruz. Tudo o contrário do que o mundo ensina, né? O mundo quer super-homens. Deus quer homens e mulheres humanos, frágeis, compassivos. Amém? É preciso que o Senhor se encarne nos lugares mais escuros da sua vida. Como começamos esta pregação, né? Assim como Galileia era uma cidade de fronteira, a luz brilha no lugar mais escuro. Num segundo ponto, vou falar da encarnação como compaixão e solidariedade. Encarnar quer dizer ter compaixão e ser solidário. Isso é se fazer carne. Gente da gente, né? Fala na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo. Nada do que você passa você pode falar assim, não, que Deus não sabe. Não, Ele sabe. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Tentado, mas sem pecado. Então, há um chamado profundo, como igreja, nos colocar no lugar do outro. Que coisa difícil. É como quando a gente vai dar um presente. Aconteceu com você, sabe? Você começa a pensar, o que posso dar para essa pessoa de presente? A pessoa tem tudo. Mas dou uma caneta, uma gravata, né? Uma máquina de fazer suco.
a gente começa a pensar, né? Qual é a dificuldade do presente? Você tem que pensar que é o que a pessoa gostaria de receber. Tem que se colocar nos sapatos da pessoa, para você falar que seria o que ela realmente precisa. Sim? Jesus era cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Da mesma maneira, nós devemos fazer assim. Primeiro, faça um discernimento da ajuda que você pode prestar, porque tem coisas que a gente não pode fazer. Se a mim me pedem certa quantidade de dinheiro para cima, eu não posso. Eu gostaria, mas não posso, não é isso? Mas todos temos alguma coisa com a qual ajudar. Às vezes o que a pessoa precisa é uma intercessão, uma pessoa que ore. Fala assim: oi, meu irmão, eu não tenho um centavo, mas vamos orar. Eu vou orar com você, eu vou orar por você. Amém? Muito difícil de fazer? Eu acho que não. Ou você fala assim: vou visitar essa pessoa, vou levar um lanchinho, que ela sinta que não está sozinha, que a igreja está com ela. Não é? Muito difícil? Também não. Ou eventualmente você pode falar: não, vou levar uma oferta para esse irmão ou para essa irmã. Também, não é isso? Estou só falando o seguinte, colocando exemplos simples, que é o que nós podemos fazer. Nós não podemos fazer tudo, não é verdade? A gente não pode, necessidades são infinitas, mas algumas poucas pessoas você pode fazer alguma coisa, algumas poucas. Por favor, não vamos brincar de Superman, porque às vezes a gente complexo de super-herói, quer salvar todo mundo, mas não pode. Aí começa a ficar pesado para você. Não, dentro do que você pode, dentro das suas limitações econômicas, físicas, psicológicas, emocionais, que você pode fazer alguma coisa. Por todo o bairro, não, por esta e esta pessoa. Assim que funciona a igreja, amém? Nós vemos, infelizmente, dentro das famílias, muito egoísmo. Sim? Vemos pessoas sobrecarregadas com o peso das obrigações e tem outras pessoas que não querem nem saber. Isso se dá muito no cuidado dos idosos. Isso é todo dia, né? Geralmente, quando os pais ficam idosos, tem um irmão, uma irmã ou alguém que carrega o fardo mais pesado e se sente sobrecarregado e recebe pouca ajuda dos outros. Então, volta a mesma coisa. Bom, talvez eu não estou lá, eu não posso fazer mas a pergunta é a seguinte: o que eu posso fazer para aliviar um pouco essa carga? Muito difícil? Eu acho que não. Às vezes você não tem que carregar tudo, a pessoa já está carregando, mas você pode levar um pouquinho do peso, fazer um pouquinho mais leve a carga. Amém? De novo, uma visita, uma faxina. Não, tenho meio-dia disponível, vou lá, vou te ajudar a limpar, vou te ajudar a lavar banheiro, lavar prato. Amém? Uma visita de oração, olha que legal, idoso, isso é maravilhoso. Você chega lá, eles doidos para orar, mas ninguém vai. Um pouquinho, uma visita. Ai, não, senhor, não estou falando, você vai, mas faça uma vez, experimente, né? Se colocar nos sapatos do outro. Se colocar nos sapatos do outro. Pense, que é o que essa pessoa estará precisando? Se eu fosse ela, com essa idade, com essa situação, que será o que realmente essa pessoa precisa? Amém? Isso é se fazer carne, descer do alto das nossas ideias para a terra, para a prática. E num terceiro lugar, gostaria de falar da encarnação como uma sana consciência do próprio pecado. Então, só para lembrar, estamos meditando sobre a encarnação, sim?
Tem três pontos que eu estou tentando explicar, trabalhar com vocês. Primeiro, as consequências da encarnação. Encarnar dói e tem consequências. Jesus teve fome, teve sede, foi humilhado. A encarnação tem consequências. E um segundo ponto, a encarnação como compaixão, se colocar no sapato do outro. O que eu, dentro dos meus recursos, minha capacidade, meu tempo, eu posso fazer. E no terceiro lugar, a encarnação como uma sana consciência do próprio pecado, da própria realidade. Essa parte difícil. Eu costumo ver a pregação. Eu lembro muito o presbítero Leandro, uma vez, onde a gente, no local anterior da igreja, aqui no galpão. Leandro costuma pregar bem pertinho do bordo, da beirada, né? A gente fica lá achando que ele vai cair em qualquer momento, mas não, né? E eu lembro uma pregação, eu estava no diaconato e ficava aqui onde está a irmã Sônia, e vi ele, e ele fazia um movimento aqui assim, e falava. Eu pensei, esse é o pescador. E nós, os peixes, só que o peixe não quer ser pescado. O peixe, eu não conheço um peixe que queira ser pescado. Não conheço. Mas precisa ser pescado. Então ele fazia aquele esforço, né? Eu me imaginava esses barcos pesqueiros, né? E essa pessoa lutando, não luta o pescador com o peixe. Tem uns peixes que, se você não tem força ali, leva o fio, a cana, leva tudo, né? Então, nós temos uma resistência a olhar para nós mesmos, mas violenta, muito difícil essa parte. O Espírito Santo que faz isso. Então, se encarnar é você saber onde você está. Infelizmente, às vezes creemos que estamos aqui espiritualmente, né? Conhecimento, sei lá o quê, mas na verdade estamos bem mais aqui. Uma sana consciência do próprio pecado. Eu gostaria de recomendar para vocês um livro que eu li há muitos anos, chama Espiritualidade a partir de si mesmo, de Ansel Green e Meinrad Döpfner. Eles são dois monges beneditinos e fazem uma meditação sobre esse tema. Como construir uma espiritualidade sadia a partir da sua realidade e não ficar se cobrando coisas que talvez nunca vamos conseguir. Porque aparece uma brecha entre a minha realidade e minhas expectativas. Amém? Então é só para quem quiser, depois se alguém quiser me pergunta, eu passo bem a referência, é um livro que vale a pena ler. Nós vemos que a encarnação é um movimento de descida. Jesus estava lá em cima e veio para cá. Aí na hora, lembramos um texto maravilhoso que fala sobre a encarnação. Filipenses 2:6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Muito famoso. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos ao Senhor descendo de lá, saiu do palácio, né? Saiu do conforto da casa do Pai, e vem para este mundo, para o lamaçal deste mundo. Aqui o Senhor aprendeu que há violência, que há pobreza, que há humilhação, que há muita dor e sofrimento. Mas para ele fazer isso, teve que sair de lá. Um movimento de descida. Jesus veio ao mundo, como vocês sabem, numa gruta, usada possivelmente para abrigar animais. Alguns falam que é uma manjedoura, eu não sei exatamente a palavra, um celeiro,
estábulo existe? Estábulo, né? Um lugar onde os animais, porque quando José e a mãe grávida, José e sua esposa grávida, bateram nas portas das casas, ninguém quis abrigar uma família grávida naquela noite. Eles tiveram que se virar e o menino tinha que nascer. Então ele veio ao mundo numa gruta, num estábulo, numa família humilde, numa pequena cidade, Belém, cidade onde tinha nascido o rei Davi. Nós vemos claro que a maneira de encarnar de Jesus é nas coisas pequenas, não é isso? Jesus podia, sendo Deus, podia ter, não, vou encarnar meu filho no, sei lá, o filho do rei, num palácio com cavalos, com, sei lá, fazendas. Não, ele nasce numa família pequena, humilde, nem sequer uma casa, um lugar decente ele teve para nascer. E numa cidade pequena, também, insignificante. Então, vemos um movimento de descida. É isso que nós queremos fazer. Que a gente deixe de achar que está lá, quando está aqui embaixo. Amém? Às vezes achamos que estamos aqui embaixo. Se queremos ascender ao Pai com Cristo, devemos descer primeiro com Ele à terra, a nossa própria realidade, fazer a dolorosa experiência da incapacidade de convertir-se pelas próprias forças. Eu já tentei muitas vezes e até hoje não consegui. Quando eu era religioso, a gente acha que é assim: eu vou me converter, agora sim, acabou isso, acabou estas práticas, acabou este negócio, agora sim, né? Não sei, não é isso? Vou me esforçar, agora sim vou treinar. A gente acha que é assim, mas a experiência dos homens de Deus, o próprio Lutero experimentou isso, é o quê? Que você não consegue se converter pelas suas próprias forças. Não tem como, é impossível. Você sempre vai quebrar a cara, uma e outra vez. O dia que a gente entender que não consegue sozinho, esse dia você fala: Senhor, ajuda, misericórdia. Aí você vai começar realmente um processo. Mas para isso temos que saber onde estamos. Na realidade nossa, sem medo, sem vergonha, onde nós estamos realmente. Onde você vai? Onde você está realmente em relação a Deus? Não na sua cabeça, nas suas expectativas, mas na sua realidade, de verdade. Fazer a dolorosa experiência da incapacidade de converter-se pelas próprias forças. Aí é que aparece a graça de Deus. Quando a gente entende que não pode. Você não pode, gente. Não pode. Sozinho não pode. Com suas forças não pode. Com seus projetos de mudança, projetos de começo de ano, agora sim, este ano. Essas coisas, em relação à conversão do coração, nada disso dá fruto. Só a consciência que não posso me leva a pedir ao Senhor aquilo que não consigo fazer. Amém? É o que Lutero descobriu. Só pela fé, só pela graça, só pela misericórdia de Deus. Então, para alcançar a Deus, há um movimento de descida. Veja que coisa paradójica, não? Ou seja, se Deus está lá em cima, pues eu deveria pular mais. Não, você chega para lá descendo, como Jesus, se esvaziando, descendo, aceitando quem você é, onde você vai. E porque quando a gente sabe que é pecador, a gente vira gente.
Aí você tem compaixão do viciado, compaixão do irmão, compaixão da irmã, porque você é feito do mesmo barro do oleiro. Que coisa, e é difícil. A gente tem uma tendência a achar que está além do bem e do mal, porque passam os tempos de graça, porque passam os tempos, não? Descer até a nossa realidade humana é a maneira de ascender para Deus. O movimento de exaltação, quando você se acha que você já, o movimento de exaltação leva ao fariseísmo. Os fariseus padeciam isso. Esse é o pecado fariseu. Ele sempre achou que ele já. A oração do fariseu: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os outros, né? E o publicano é a gente, o que nós queremos ser. Fala assim: Senhor, outra vez pecador, eu. Então, o movimento de exaltação afasta de Deus, e o movimento de humilhação aproxima de Deus. Abaixar. Ser verdadeiro com você mesmo. Não mentir para você mesmo. Experimentar a impossibilidade de transformar-se a si mesmo pelas próprias forças. Enquanto você insiste, você e eu, estou falando de mim também, insiste em encobrir seus pontos fracos, encobrir minha sombra, o negativo em mim, não, que não se note, que os irmãos não vejam. Enquanto você fizer isso, jamais poderá estabelecer com os outros irmãos relações profundas, porque você nunca mostra sua realidade, sua humanidade. Claro que isso, vocês sabem que a amizade é uma coisa muito de graça, não é isso? Você não força uma amizade, ela acontece assim. Mas é preciso ser consciente do humano que você é, para que você realmente possa se abrir e fazer um laço, uma ligação real com as pessoas. Do contrário, você sempre fica com a máscara. De fato, a palavra pessoa quer dizer máscara, como essas máscaras do teatro que usavam, que sustém aqui, uma máscara com um sorriso, ou com uma cara triste. Uma sana consciência do próprio pecado nos obriga a entender que somos gente, que não somos anjos, somos gente. Gente como todos, não somos os grandes personagens que achamos ser. E finalmente, para finalizar essa palavra, há uma orientação escatológica da vinda de Jesus, é óbvio. Ou seja, este tempo de Natal, que estamos contemplando o verbo que se fez carne, não podemos evitar pensar que ele vai voltar de novo. A mesma história. Preparai as vossas veredas, não fala isso? Endereçai os caminhos, como falou o presbítero Oscar, que quando ele chega nos encontre com óleo nas lâmpadas. Assim como outrora Israel esperava a vinda do Messias, aquele que havia de estabelecer seu reino para sempre, assim mesmo nós hoje esperamos que a segunda vinda dele. Ele de novo como que se encarna. Veja o que fala em Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação inteira está como de parto, está esperando, expectante. A criação inteira espera que você e eu revelemos o rosto do Filho. Esperamos a segunda vinda. Jesus, ele se fez carne,
mas ele não pulou fora não. Porque acontece, não acontece? Uma pessoa fala assim, vamos colocar um exemplo, não, eu vou entrar nessa luta. Aí quando vê que a barra está pesada, então, não, já não, casquei fora, me fui, tchau. Jesus não. Se Jesus falou que se encarnou, é porque Ele está no humano. Ele está aí e Ele nos dá força para que isso chegue à sua plenitude, para que nós realmente vivamos como Ele quer que vivamos. Isso é muito importante, porque dá uma sensação, não? Jesus veio, foi crucificado, morreu, ressuscitou, mas dá às vezes uma sensação que Ele não está. Onde está Jesus? Encarnado. Não seria Deus se Ele se desencarnasse de novo. É como se Jesus estivesse casado com a humanidade. Jesus não divorcia da humanidade, não. Ele não se separa. Ele é uma carne só. Ele é uma carne. Uma só carne. Interessante isso. Ele entrou na humanidade, entrou no lamaçal, mas Ele não vai se sair. Ele não vai cascar fora. Ele não vai pular fora. Ele está aí com você, comigo, lutando junto, dando força, falando, eu estou aqui com você. E a criação inteira espera. Assim como Maria, talvez, imagina Maria, que coisa tão linda. Maria pensando, como será o rosto deste menino? Imagina vocês o rosto do Filho de Deus. Como seria a narina dele, os olhos, as orelhas. Curioso, porque teria a genética da Maria, mas a outra metade de Deus. A cor da pele. Provavelmente Jesus era moreno, pela questão, a raça dos judeus. Bueno, essa raça, provavelmente, não sei. O sol, a Maria, talvez, não sei. Estou falando que, assim como Maria talvez estava expectante, assim mesmo, a criação inteira, ela espera que isso aconteça em nós, que Deus se encarne, que o Filho seja revelado em nós. E Jesus não nos abandona, amém? Ele está conosco. Ele não encarnou para depois fugir, amém? Ele entrou para ficar. Ele está comprometido com a nossa, a sua e a minha transformação. Ele que vai levar afinal a feliz termo. Mas preciso eu me abaixar. Como falam às vezes assim, não fala menos, ei, menos, menos, sim, menos. Não falamos aqui que Ele cresça, que eu diminua, cantamos, né? Que Ele cresça, eu diminua, né? É isso. Menos. Nós somos primeiro que tudo, antes que crentes, antes que tudo, somos gente, pessoas com necessidades, com problemas, com deficiências, mas confiados no poder daquele que se fez carne e que não nos abandona, no poder daquele que vai levar a feliz termo toda a transformação que Ele prometeu. Como fala já para finalizar, ahora sim, Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus prometeu, Deus vai fazer. Você pode gostar, não gostar, achar bom, achar ruim. Ele prometeu e Ele vai fazer. Com você, comigo, conosco.